Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Somos um projeto de extensão que faz parte do grupo de pesquisa CNPq Internacional da Amazônia, que tem 2 projetos de extensão de 13 anos. O programa Globalizando e o site internacional da Amazônia. Hoje nós estamos começando mais um programa especial para você. O nosso programa quer levar temas internacionais, suas interfaces e transversalidades com temáticas que envolvem também aqui a Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida, quero logo apresentar a equipe de locutores do programa de hoje, a começar com Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar essa linda manhã de sábado para mandar um abraço muito especial para minha mãe, que amanhã é aniversário dela. Um beijo, dona Patrícia. Muito bem, um abraço para dona Patrícia, que está fazendo aniversário amanhã. E quem está com a gente também, acadêmica do 8º semestre, Daiane Duarte. Bom dia, Daiane. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, minhas colegas locutoras, a convidada, a quem está nos acompanhando. E gostaria de mandar um grande abraço para os nossos espectadores lá do Threads. Muito bem, olha só, e eu também estou recebendo aqui como locutora no programa de hoje, acadêmica do 2º semestre, Ana Lu Sarmento. Bom dia, Ana Lu. Bom dia, professor. Bom dia, estúdio. Eu queria mandar um abraço para Eli Lima Sarmento, que vem do Instagram. Muito bem, formada a nossa equipe de locutores do programa Globalizando de hoje, quero dizer que o tema de hoje tem uma relevância tremenda. A gente vai falar exatamente da educação quilombola, as dificuldades, os desafios e manifestando acima de tudo a nossa participação nessa discussão. Quem vai estar com a gente é a professora Flávia Lemos. Ela é mestra em Psicologia Social na Unesp, doutora em História Cultural também na Unesp, graduada em Psicologia na mesma universidade, titular de Psicologia Social na UFPA, bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq e é líder do grupo de pesquisa Transversalizando. Professora Flávia Lemos, que prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Bom dia, professor Mário Tito. O prazer é todo meu. Na verdade, né, é uma alegria imensa, uma honra estar aqui com vocês no programa sempre. E falar disso, do tema da educação quilombola, também traz consigo a questão da maternagem, a questão da atenção social, a perspectiva de valorização cultural. Tem muita coisa ao redor do tema, né? Exatamente, né? Nós estamos aqui, né? Foi bem lembrado por você que teríamos a presença da Lúcia Guerreiro, sim, né? Que é uma liderança quilombola, que acabou a graduação em dança na UFPA recentemente, mas ela adoeceu, né? De toda forma, eu trabalho com as mulheres quilombolas há alguns anos, junto com a professora Dolores Galindo, da Universidade Federal de Campina Grande. E aí, professora Flávia, uma temática que nos impulsiona não só a conhecer mais, mas entender quais são as lutas e participar delas, não é isso? Exatamente. Participar das lutas é fundamental, porque você que trabalha no INCRA, professor Mário Tito, você sabe que a luta pelo território, né, é uma questão grave no Brasil e os povos quilombolas, as mulheres quilombolas cada vez mais protagonistas hoje na luta pelo território, né? Então, as comunidades quilombolas, elas estão sempre lutando pelo seu território, porque o seu território é o seu corpo, é a sua vida, é a sua alma, né? Muito bem, professora Flávia Lemos vai estar com a gente no programa Globalizando e você sabe que o nosso programa é formado por esse bate-papo sensacional, mas também uma viagem pelo mundo da música. Daiane Duarte. Exato, professor. E é importante lembrar que a nossa playlist, hoje ela está composta por músicas dos principais países africanos, cujos povos eles foram escravizados e deram origem ao quilombo. E a relação entre Angola e a formação dos quilombos no Brasil, ela está ligada ao tráfico transatlântico de africanos que foram escravizados. E ao chegarem ao país, essas populações elas trouxeram línguas, formas de organização social e referências culturais africanas. E para representar Angola, ouviremos a música Eu Faço Tudo, da cantora Iola Araújo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que música gostosa que nós começamos a nossa playlist. Sensacional, não foi, Daiane? Exato, professor. A gente acabou de escutar Eu Faço Tudo, da cantora Iola Araújo, de lá da Angola. E a chegada de africanos originários da Angola, ela contribuiu significativamente para a formação de comunidades de resistência à escravidão, entre elas os quilombos.
Globalizando. Fique por dentro. Os quilombos surgiram como espaços de resistência à escravização no Brasil, reunindo africanos e afrodescendentes, em busca de liberdade e autonomia. Essas comunidades preservaram tradições, culturas e formas próprias de organização. No âmbito internacional, a Unesco destaca a importância da diversidade cultural e da educação na preservação dos direitos e saberes dos povos tradicionais, contribuindo para a valorização da identidade quilombola. Globalizando nas ruas. Ai, que sensacional a presença da professora Flávia Lemos aqui no programa Globalizando de hoje. A Carla Sena lhe pergunta no Instagram, obrigado, viu, Carla? Quais estratégias de cotas e política de permanência têm sido adotadas para garantir a inserção e a continuidade de estudantes quilombolas no ensino superior e na pós-graduação? Muito obrigada pela pergunta, Carla, né? Carla isso, Sena. exato. Pergunta importante. As políticas afirmativas no Brasil são políticas educacionais antirracistas, fundamentais. Elas aconteceram, né, e acontecem tanto as de acesso, ingresso, como as de permanência, porque permanecer também não é fácil. Elas são conquistas da luta permanente do movimento negro, dos movimentos negros brasileiros, né? E também dos movimentos quilombolas, que estão hoje muito organizados na CONARC, né, organizados na Malungo, em vários coletivos. Na UFPA, inclusive, nesse momento, estamos com o processo seletivo especial aberto para indígenas e quilombolas. Nós temos, então, um processo seletivo específico, né? Nós temos a Associação de Estudantes Quilombolas e também temos várias políticas de permanência, tanto no nosso restaurante universitário, que é R$1, a Casa de Estudantes, e também as bolsas de permanência, que são importantes, o programa Territórios de Acolhimento a Estudantes, que é a todos os estudantes, todas as estudantes da UFPA, que é um programa muito importante para a gente poder pensar estratégias coletivas de cuidado, né, que possam, então, garantir também a permanência na saúde mental coletiva, né, no âmbito cultural. Eu achei muito interessante você falar que não basta a entrada, tem que ter a permanência, exatamente porque o ambiente tem que ser acolhedor e estimulante para garantir esse protagonismo também, não é isso? Exatamente. E nós temos diretrizes curriculares nacionais aprovadas, né, pelo Conselho Nacional de Educação em 2012, que são diretrizes específicas para a educação quilombola, né? E essa educação, para justamente garantir a permanência, ela deve considerar aspectos ligados às ancestralidades, à alimentação, à oralidade, à relação profunda com o espaço, com o território, para que, de fato, ela possa garantir a permanência. Porque se a gente não dialogar com a equidade, com a diferença agregar, escutar, sobretudo escutar, com estratégias de grupalidade, de acolhimento, né? Os saberes quilombolas, essas pessoas, elas vão ficar totalmente deslocadas dentro da universidade e elas precisam se sentir reconhecidas, pertencendo e seus saberes sendo valorizados, inclusive, né, também com a garantia de 2002 da Lei Nacional, né, como marco legal, que garantiu a história da África no Brasil. Muito interessante, Daiane. Quando a gente levanta essa questão, precisa ter esse protagonismo da fala. Quando a Flávia diz assim, participação, é fazer com que o ambiente valorize também culturalmente isso, né? Exato, é muito importante, tendo em vista que a gente é um país meio que continental, né, assim. Então, a gente tem muita cultura, mas é importante a gente saber, principalmente aqui no norte, né, sobre a nossa própria cultura, sobre o nosso berço ancestral. E quando a gente fala sobre quilombo, a gente está falando sobre pessoas que, quando vêm até o centro da cidade, elas precisam dessa assistência. Perfeito. Porque a gente sabe que a gente está falando sobre moradia. A gente sabe que muitas das vezes são adolescentes que passam, né, nas universidades, então muitas das vezes não tem familiares aqui. Inclusive. Exato. Então a gente precisa realmente debater sobre isso, porque a gente está falando de universidades que abriram suas portas, mas precisam deixar com que esses estudantes, né, permaneçam ali naquele meio. Então, é muito importante o debate. Excelente o que você falou, porque os povos quilombolas, né, você disse muito bem, né, foram escravizados, as pessoas negras foram escravizadas, sequestradas do continente africano. Exato. Hoje o Pará tem a maior população negra do Brasil e é o 4º estado brasileiro com o maior número de pessoas quilombolas. No Brasil, 70% estão na região Nordeste, principalmente Maranhão e Bahia, né? Mas o Pará tem cerca de o Brasil tem cerca de 1.330.000 pessoas quilombolas. E imagina que o Pará
tem a quarta população quilombola, né? E eles são o quê? Guardiões da memória, né? Exato. E trabalham, então, uma política da memória a partir da transmissão das suas experiências com uma história marcada por um afeto e dimensões étnico-raciais complexas. Muito bem, professora Flávia Lemos conosco no programa Globalizando de hoje. Quem está com a gente aqui é o professor João Márcio Palheta, dizendo parabéns, professor, e toda a equipe. Muito obrigado, professor, pela participação. Temos viagem musical. Nós passamos antes pela Angola e agora vamos para onde, Ana Lu? Agora vamos parar na Nigéria. Os povos originários da Nigéria vieram de diferentes povos e grupos étnicos, trazendo consigo tradições, conhecimentos e formas de organização. Esses elementos foram importantes para a resistência à escravidão e para a formação das comunidades quilombolas no Brasil. Para representar a Nigéria, ouviremos a música Party No Day Stop, dos cantores Adekunle Gold e Zinoliski. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha que viagem musical maravilhosa, fomos para a Nigéria, Ana Lu. Isso mesmo, professor. Nós ouvimos a música Party No Day Stop dos cantores Adekunle Gold e Zinoliski. Durante o tráfico transatlântico, milhares de africanos foram trazidos da região atual da Nigéria para o Brasil. Entre os principais povos estavam os Yorubás, Igbos e Hausás, que contribuíram para a formação cultural da sociedade brasileira. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professora Flávia Lemos está com a gente aqui no programa Globalizando, uma conversa maravilhosa, falando de educação quilombola, falando de lutas com relação a isso. Quero mandar um abraço mais uma vez para Lúcia Guerreiro, que estarei aqui com a gente, né, para conversar também sobre isso. Ela que é uma mulher negra quilombola. Estamos conversando, professora Flávia, o Anderson Fernandes, obrigado, Anderson. Quais são os principais gargalos, olha só, de infraestrutura, acesso e permanência que impedem a efetivação do direito à educação nas comunidades remanescentes de quilombos? Olha, são muitos, Anderson. Pergunta também fundamental. A gente precisa lutar pela garantia da educação do campo, né? Eu dizia ainda há pouco, educação dos povos das águas, Sim. povos ribeirinhos, povos da floresta, né? Nós temos cerca de 2.500 quilombos já mapeados na Amazônia Legal, né? Na Amazônia Paraense, nós temos 87 titulados reconhecidos pelo censo do IBGE e 160 titulados por organizações estaduais e federais, só no Pará. Em Salvaterra temos 18 comunidades quilombolas, algumas ainda estão lutando para titulação, né? A maior região com a concentração de quilombos no Pará é a região de Baião e sobretudo a Baitetuba concentra a maior parte de quilombos, né? E aí é um desafio ter escolas, né? Ter escolas que também têm um ensino médio. A maior parte das escolas ainda funcionam pelos programas SOME, pela educação modular, né? E aí tem a questão da alimentação escolar, a questão do transporte também, porque mesmo dentro das áreas quilombolas são áreas grandes, né? E a gente tem que garantir a soberania alimentar também pelas políticas, né, de alimentação escolar, garantir uma rede intersetorial com as outras políticas, né? Mas o principal desafio para tanto acesso à educação básica e educação superior, principalmente também na transição da educação, né, fundamental 1 e 2 para o ensino médio e para a universidade. Eu acho que os maiores gargalos são essas transições para o ensino fundamental, para o ensino do ensino fundamental para o ensino médio e do médio para o ensino superior, né, onde a gente então tem desafios mais complexos, né, e delicados, principalmente quando se vai para o ensino médio, para o ensino superior, em outros territórios, que esse deslocamento territorial cria quebras de pertencimento. Exatamente. E aí daqui a pouco a gente vai conversar, porque tem uma questão que eu vou puxar com a Flávia, que é exatamente essa perspectiva da equidade de acesso. Isso a gente vai conversar ainda. E olha só, eu queria dizer que nós estamos viajando pelo mundo da música. Nós saímos de Angola, passamos pela Nigéria. A Daiane Duarte vai dizer qual é o nosso próximo destino. A gente vai agora para Benin, na África Ocidental, professor.
Com o porto de Ajudá como um dos maiores epicentros do tráfico transatlântico, o Benin foi marcado pela exploração colonial e expansão imperial dalmeana. No Brasil, os povos de matriz Jeje-Nagô, vindos dessa nação, fundaram quilombos e preservam culturas dos voduns e orixás como forma central de resistência. Para representar Benin, ouviremos a música Iri Iri Boum, do cantor Nonas Pedro. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha só, viagem musical maravilhosa. Antes de dizer de onde vem, quem são esses cantores, quero mandar um abraço para os meus 2 alunos que são do Benin, o Constant e o Romeu, são alunos da Faculdade Católica de Belém, eles são do Benin e com certeza vão vir aqui também falar um pouco do seu país. É Benin a música, não é isso, Daiane? Exato, professor. A gente acabou de escutar Iri Iri Boum, do cantor Nonas Pedro. E o território do Benin ele abrigava povos como os Otamari, mestres em construções fortificadas de adobe. E esses conhecimentos arquitetônicos e de engenharia defensiva eles foram aplicados no Brasil, na construção e estruturação espacial de quilombos em áreas de difícil acesso. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Flávia Lima, temática Educação Quilombola, suas dificuldades. Flávia Lemos, a dificuldade é porque eu li aqui que a nossa próxima pergunta é a pergunta do calouro. Toda vez a gente pega um aluno calouro do curso para fazer uma pergunta e quem vai fazer tem Lima no nome. Vamos ouvir agora. Bom dia, ouvintes do Globalizando. O meu nome é Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas. E hoje eu estou com a Letícia Lima para a pergunta com calouro. Bom dia, meu nome é Letícia e a minha pergunta é: como a garantia do direito à terra pode contribuir para melhorar o acesso à educação e a qualidade de vida das comunidades quilombolas? Excelente pergunta, Letícia Lima. É fundamental garantir o direito à terra, a delimitação, a titulação e as condições concretas, né, de vida desses corpos territórios. Porque não tem como falar de educação e educação popular, educação crítica, emancipatória, contracolonial, se a gente não pensar uma educação antirracista, uma educação feminista e, sobretudo, uma educação relacionada à base da terra, porque quando a gente está falando de pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, a gente está falando de corpos territórios. Exatamente. De profunda conexão com Flávia, o que a gente chama de natureza, né? A gente chama de natureza de uma forma, né, mais didática, mas esses corpos territórios estão entranhados nos seus, né, na terra, né? E a relação com a terra é visceral, ela é uma relação também espiritual, é uma relação com os sagrados, Então, a terra é muito mais do que uma propriedade. Perfeito. A terra é a vida, é a cultura dessas pessoas, Então, a educação, ela precisa considerar uma educação com diretrizes curriculares nacionais, né, de base quilombola, que está garantido na nossa lei 08/2012, e também o ensino da história da África, que está garantido como marco legal de 2003, eu tinha falado 2002, eu peço perdão que é 2003, né? Tem que trazer a memória relacionada ao território, tá? Porque a memória relacionada ao território é que vai garantir a educação a partir dessa articulação com a memória desses povos, com ancestralidade. Porque não dá para falar de uma educação sem falar de ancestralidade, portanto, essa educação só vai ser emancipatória, de fato, se ela fizer essa ponte com o território, mas nos elementos de ancestralidade do território. Flávia, uma coisa interessante que você falou, né? Na verdade, nós saímos do território entendido como recurso, inclusive econômico, para entender o território como fator existencial. Então, não basta só demarcar terra, é preciso garantir que esse território, ele tenha efetivamente uma reprodução também da própria existência, né? Exatamente. A gente pensar esse conceito de corpos territórios, inclusive, né? Eu trago da historiadora boliviana, que é uma liderança feminista comunitária, do comunitarismo indígena, né? Que vai trabalhar com os corpos territórios. O feminismo comunitário indígena e o feminismo negro das mulheridades, né? Que vai trabalhar muito com essa
questão. Então, no caso dessa historiadora a latino-americana, a boliviana, a Silvia Rivera Kuzankanki, ela é uma das que vai trazer esse conceito de corpo-território. Para as mulheres negras na condição de mulheridades, né? Com todo o movimento negro de mulheres, Sueli Carneiro, Lélia Gonçalves, né? A Bel Hooks, né? Aqui no Brasil, Neuza Santos, né? E a Lélia Gonçalves deixaram um legado incrível, que é a gente pensar que o discurso e as linguagens, que são várias, não só verbais e escritas, mas todos os grafismos, né? Todas as dimensões étnico-raciais das diferentes linguagens, a partir dos corpos, porque os nossos corpos são corpos vibráteis, né? E os corpos territórios em si, né? Com os seus desenhos, suas pinturas, suas vestimentas, né? Com o modo de cuidar do cabelo, né? Com o alimento, a produção da farinha, né? E uma série de expressões de dança, de cantos, são ritualidades, são expressões que são linguagens de oralidade que trazem dimensões muito profundas das culturas, dos modos de vida desses povos, né? E que são heranças transmitidas transgeracionalmente. Muito bonito isso, inclusive, pensando aqui no Spinoza. Spinoza, ele fala do Deus presente, o panteísmo ali presente. Então, é o território, que é também um pouco o nosso corpo, e o nosso corpo, que é território. A gente vai voltar nisso, Sim, Flávia. afetos. Exatamente. Por isso, nós vamos continuar nossa viagem musical. Soraya Pinheiro, com você. Bom, a nossa viagem, o aviãozinho da nossa playlist de hoje já passou pela Angola, Nigéria, Benin, e agora vamos para Gana. E conhecido anteriormente como Costa do Ouro sob a dominação colonial britânica, Gana foi um dos principais pontos de embarque de africanos escravizados para o Brasil. Os povos dessa região levaram conhecimentos técnicos e estratégias de resistência que foram fundamentais para a organização das lutas anti-escravistas. E para representar Gana, ouviremos a música Kilomilhos do cantor Black Sheriff. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha, viagem musical maravilhosa, você não tem ideia de o que acontece nos bastidores aqui, porque se você quiser saber o que acontece nos bastidores dos estúdios, basta ir aqui no @pglobalizando, nós estamos a conversa continua, tá? Nós estamos no nosso Instagram trabalhando. Viagem musical maravilhosa, hein, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de voltar de Gana ouvindo Kilomilhos do cantor Black Sheriff. E sob o domínio colonial britânico, o território ganês foi intensamente explorado pelo tráfico atlântico no Brasil. Tráfico atlântico. No Brasil, os africanos vindos dessa região lideraram diversas resistências e a criação de quilombos. Muito bem, Ana Lu, estamos terminando o primeiro bloco. A galera quer saber como é que vai ser a viagem musical do próximo bloco. Fique ligado. No próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pela República Democrática do Congo, Moçambique e Brasil. Muito bem, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Um abraço para você que já está ligado aqui na 105.5. Talvez esteja também no radio.nama.br. Pode estar também aqui no Instagram, no @pglobalizando. Pode estar nos acompanhando posteriormente nas nossas tocadores de playlist, né? De tocadores de podcast, como, por exemplo, o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast. Muito obrigado. O programa de hoje está falando sobre os desafios da garantia do direito à educação dos povos remanescentes dos quilombos, e com a gente está a professora Flávia Lemos. Ela é mestre em Psicologia Social, doutora em História Cultural, graduada em Psicologia todos na Universidade do Estado de São Paulo, é titulada em Psicologia Social na UFPA, bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq, é líder do grupo de pesquisa Transversalizando, que reúne multi-instituições que pesquisa. Um abraço para a Lúcia Guerreiro, que deveria estar aqui, está adoentada, ela é graduanda em Licenciatura em Dança pela UFPA, mulher negra quilombola, presidente da Associação a MAC. Olha, antes de continuar conversando com a professora Flávia, quero chamar a Daiane Duarte para mais uma música no nosso programa. Exato, professor. É importante lembrar que a nossa playlist ela conta com as músicas dos principais países africanos, cujos povos deles foram escravizados e deram origem ao quilombo. E agora a gente vai para a República Democrática do Congo, onde milhões de pessoas dos povos bantu, como os Bakongo,
foram trazidas à força da região da atual República Democrática do Congo para o Brasil pelo tráfico negreiro, tornando a matriz congo-angolana uma das bases da população escravizada. E para representar a República Democrática do Congo, ouviremos a música War and Crime do cantor Papa Wemba. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Nossa viagem musical é sensacional, a equipe de playlist está simplesmente arrasando, Daiane. Exato, a gente acabou de escutar War and Crime do cantor Papa Wemba, e é importante falar que a nossa playlist ela já passou pela Angola, Nigéria, Benin, Gana, e agora a gente estava escutando uma música da República Democrática do Congo, como eu falei, War and Crime do cantor Papa Wemba. E na construção dos quilombos, esses povos eles organizam suas técnicas de agricultura, metalurgia, tradições religiosas e idioma, convertendo a ancestralidade congolesa ao pilar da autonomia e da luta quilombola no Brasil. Globalizando. Fique por dentro. A educação escolar quilombola é um direito garantido por lei, mas enfrenta desafios como a falta de escolas, infraestrutura e transportes adequados. A legislação reconhece a territorialidade e as especificidades quilombolas, enquanto a permanência estudantil ainda é afetada pelas dificuldades de acesso e condições escolares. Globalizando nas ruas. Hoje o Globalizando nas Ruas é especialíssimo, porque na semana passada houve aquele terremoto na Colômbia e a gente viu muita gente sofrendo as consequências dessa situação tão grave, inclusive denúncias internacionais contra o próprio presidente, o novo presidente da Colômbia, que simplesmente negou receber ajuda dos mexicanos e chilenos, que são especialistas na área, dizendo que não aceitaria comunista no seu país. Mas a coisa foi muito grave e é por isso que o nosso Fique por Dentro, aliás, externas hoje, é internacional. Vamos acompanhar. Entrevistado, bom dia a todos no estúdio e um bom dia principalmente para você, ouvinte no programa Globalizando. Hoje, nesse sábado especial, eu estou com o Diego Santos, que é professor da Universidade do Estado do Pará e da Secretaria de Estado da Educação. Ele também é mestre em História Social da Amazônia e doutor em História pela Universidade de Barcelona, além de ser líder do grupo de pesquisa Mundo Atlântico e Escravidão Negra na Amazônia, o MAENA, para falar sobre a adesão do Pará à independência. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo conosco hoje. Bom dia, agradeço pela possibilidade de participar mais uma vez do Globalizando, espero contribuir mais uma vez com a temática. Professor, e para nós começarmos bem a nossa entrevista, eu lhe pergunto, apesar deste tema ser recorrente nas salas de aula, o que costuma ser esquecido quando falamos da adesão do Pará? Bem, tem duas questões fundamentais quando a gente fala sobre adesão. A primeira delas é em relação aos projetos políticos que haviam em relação a esse contexto da década de 20. Comumente se fala muito do ideal independentista, da ideia de como essa independência ela se processou, mas dificilmente se fala dos projetos políticos que havia e as tensões políticas que haviam dentro de cada um desses projetos políticos, dentro desse contexto. Entre eles, a ideia de recolonização do Brasil, que vai se tornar muito evidente ali nos idos da década de 20, até por conta da Revolução Liberal do Porto, e também a ideia do ideal que havia relacionado a esse momento, que é o ideal constitucionalista. Muito bem, a participação do professor Diogo falando ainda da questão da adesão do Pará à independência do Brasil. Vou ficar devendo essa entrevista com o professor Antônio Lobato, lá de Bogotá, mas a gente vai reposicionar aqui no Globalizando do próximo sábado, tá bom? Então vamos para mais um quadro do nosso programa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Flávia Lemos aqui no programa Globalizando de hoje. Aliás, uma conversa maravilhosa e muito, não só informativa, mas empenhativa, no sentido de a gente também se colocar como partícipe dessa questão. O Gabriel Almeida, a professora Flávia, no Twitter, lhe pergunta o seguinte: quais são as principais barreiras étnico-raciais e territoriais enfrentadas por mães quilombolas no percurso acadêmico e como elas influenciam a trajetória universitária?
Nossa, muito obrigada por essa pergunta. Nós acabamos de publicar recentemente, né, um guia, um caderno orientador para acolhimentos de mulheres, mães negras quilombolas nas ciências, né? Foi publicado esse guia a partir de uma validação comunitária com a participação ativa das mulheres quilombolas. Então, é um guia situado territorialmente com as vozes protagonistas das mulheres negras quilombolas, né, em que elas, então, pelos dispositivos do podcast, de oficinas, de grupalidades, né, semelhantes ao que a Bell Hooks fazia em Irmãs do Inhame, né, coletivamente organizaram então seus pedidos, suas demandas como mulheres mães negras quilombolas nas universidades, né? Então elas trouxeram, por exemplo, a questão de não serem separadas dos seus filhos, das suas filhas, né? De que a universidade pense toda a sua organização, inclusive de espaço, para acolher as questões específicas das mulheres mães, os tempos, né? Porque a gente tem que pensar um tempo em espiral e um currículo com um projeto político-pedagógico que tem o território e a história como base. Então, as memórias dessas mulheres mães, né? As suas realidades, suas especificidades de amamentação, suas especificidades também de locomoção até o espaço da universidade, que não é simples, né? As condições específicas financeiras, né? De você se deslocar territorialmente como como uma mulher quilombola com uma criança, né, é muito diferente de você se deslocar sozinho, sozinha, né? E aí a rede de apoio, né, que foi dito aqui em outro momento também, para uma mulher mãe, né, receber esses suportes. Então hoje, inclusive na UFPA, nós temos a Comissão de Equidade de Gênero, que é presidida por uma mulher negra, a professora Rosiane, que é professora de História do campus de Bragança, na Universidade Federal do Pará. Nós temos várias mulheres representantes de vários segmentos, várias dimensões étnico-raciais na nossa Comissão de Equidade de Gênero, e temos muitas mulheres mães, né? Então, a gente tem implementado várias políticas específicas, né? Vamos implementar na UFPA uma cuidoteca, né? A nossa equipe também de Equidade de Gênero, que é da PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que agora no mandato do professor Gilmar Pereira, né? Nosso primeiro reitor negro, a PROAS, né, que era antes superintendência, agora é Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, ela foi implementada e ela tem todo um setor, toda uma diretoria ligada à equidade étnico-racial, equidade de gênero. Então tem mulheres, inclusive, negras quilombolas, de várias áreas que trabalham na PROAS, nesse setor, nessa direção, e estão implementando políticas específicas de acolhimento às mulheres negras quilombolas, mulheres indígenas, mães, né? E eu não gostaria de deixar de falar rapidamente, por favor, que esse guia de acolhimento, depois nós podemos até compartilhar com vocês, né, para o programa compartilhar com seus ouvintes, suas ouvintes. Ele foi organizado a partir de uma pesquisa nacional do INCT no CNPq, que são pesquisas de excelência com pesquisadoras de vários estados do Brasil, cuja coordenação é da professora de Psicologia Social, Dolores Galindo, uma professora que é minha amiga de anos, de 18 anos. Nós, inclusive, oferecemos juntas a matéria Vozes contra os Genocídios, com a participação do Nego Bispo, inclusive, né, antes dele falecer, com as vozes de várias mulheres negras quilombolas que deram aulas, mulheres indígenas que deram aulas. E então eu quero saudar aqui a professora Dolores Galindo, quero saudar os professores e professoras também que falaram aqui, né, não poderia deixar de mencionar. E nós tivemos todo o suporte do Ministério de Igualdade Racial e do MEC e do Ministério de Ciência e Tecnologia nesse trabalho. Muito bem, um reconhecimento muito devido à professora Dolores Galindo. E nós vamos para a sexta etapa da viagem musical, Ana Lu Sarmento. Isso mesmo, professor. E para a sexta música da nossa viagem musical, vamos passar pela República do Congo. A matriz étnica e cultural banto, originária da bacia do Rio Congo, constitui um dos pilares na formação das comunidades quilombolas no Brasil. Durante o tráfico transatlântico, populações da África Central constituíram seus sistemas de organização social e estruturas simbólicas no ambiente colonial. Para representar a República do Congo, ouviremos a música Evelyn, do cantor Orlus Mabele. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming.
todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. A música tocando e a gente conversando e você ficando por dentro do que acontece na temática de hoje. Música maravilhosa, todo mundo dançando nos estúdios. Ana Lu Sarmento. Ouvimos a música Evelyn do cantor Orlos Mabelê. Ao fundarem os quilombos como espaço de resistência sociopolítica, reconfiguraram suas heranças ancestrais congolesa. Essa continuidade cultural e territorial permanece como elemento fundamental para a afirmação da identidade e da memória quilombolas contemporâneas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Flávia Lemos aqui no programa Globalizando. Ela é da Universidade Federal do Pará, do programa de pós-graduação em psicologia, e ela também está com a gente aqui para conversar sobre essa questão da educação quilombola, todos os desafios e o papel da universidade também com relação a isso. Se no primeiro bloco nós tivemos a pergunta do calouro, agora temos a pergunta do que já foi formado em relações internacionais. Vamos acompanhar. Olá, bom dia, equipe do programa Globalizando, convidada e ouvinte. Meu nome é Alciane Carvalho, sou internacionalista formada pela UNAMA. E a minha pergunta para o tema de hoje é: até que ponto o sistema de cotas é suficiente se a universidade não garante a permanência? Como cobrar das instituições uma reparação real que não pare na vaga, mas que acolhe e valorize essas mulheres até o diploma? Nossa, pergunta instigante, né? É um desafio. Nós temos muitos desafios de infraestrutura, né? Desafios das verbas, dos recursos, né? Mas, assim, eu acho que na educação universitária nós estamos avançando nas políticas de permanência. Esse é um compromisso do governo federal, né? É um compromisso do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Igualdade Racial, do Ministério de Mulheres, né? E de todos os movimentos sociais, dos movimentos sociais negros que lutam sistematicamente pelas políticas afirmativas e também pelas políticas de produção cultural e de memória, né? Realmente não é fácil a permanência, mas hoje é um compromisso da Andifes, que é a Associação Nacional de Reitores e Reitoras das Universidades, né, federais, um compromisso do CNJ também, de efetivar a permanência, né? Então não é uma questão de favor, é um direito garantido, é um marco legal, né? E eu penso que a gente está avançando na implementação. Há muita coisa a ser feita, mas a gente está avançando, e a gente só está avançando porque nós temos o protagonismo ativo dos movimentos sociais quilombolas e negros. Eu te falava agora há pouco, como eu sou do INCRA, a gente implementou lá uma divisão específica para territórios quilombolas, representando, que na verdade não é o INCRA que gera, tem toda a demanda, por exemplo, das várias instituições. Isso mostra que há um avanço nesse campo. Não podemos retroceder, né, Flávia? Sim, jamais retroceder, né? Nós ainda estamos aqui, né? E estamos lutando pela democracia e sociedade, lá no PPGP, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e mais recentemente credenciada no Programa de Ciência Política, também do IFCH da UFPA. Não posso deixar de agradecer a nossa diretora Alcidema, né? Uma mulher geógrafa negra, filha de professora, né? Que teve recentemente o reconhecimento de uma escola com o nome da mãe dela, uma mulher negra marajoara, né? Que lutou pela educação. Então a gente precisa reconhecer quem veio antes, né? As ancestralidades, né? As gerações. Na história cultural a gente tem a categoria geração, né? Então trabalhar com a dimensão transgeracional, porque a gente... por que eu estou também na ciência política, além da psicologia, né? Porque todo trauma é psicopolítico. Exatamente, e a gente sempre faz uma clínica do testemunho. Então também essa dimensão do dispositivo de escuta clínico, como uma clínica territorializada e situada, né? De forma emancipatória, contracolonial, considerando as mulheridades negras, os feminismos negros, todas as lutas antirracistas, né? Isso é fundamental para a permanência também. Essa escuta, que escuta a diferença e que promove uma saúde mental coletiva dos corpos territórios a partir do pilar central da história, da memória, da ancestralidade, com a oralidade no território como uma condição fundamental de cuidado. Professora Flávia Lemos aqui no programa Globalizando de hoje, Daiane Duarte, agora é você que vai nos conduzir, depois de irmos para Angola, Nigéria, Benin, Gana, República Democrática do Congo, e agora? Agora a gente para em Moçambique. E a região de hoje, ela corresponde que hoje corresponde a Moçambique, foi uma das principais áreas de origem de africanos escravizados na África Ocidental.
E ao chegarem aqui no Brasil, eles contribuíram para a formação de comunidade de resistência à escravidão, que entre elas, os quilombos. Para representar Moçambique, ouviremos a música I Got to Move, do grupo Gamma. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, conversa continuando, mas a música tá rolando também. Fomos para o Moçambique, não é isso, Daiane? Exato, professor. A gente acabou de escutar I Got to Move, do grupo Gamma. E além do trabalho forçado, essas populações elas preservaram práticas culturais, formas de organização comunitária e estratégias de resistência, contribuindo para a construção da cultura afro-brasileira. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é o outro grupo de extensão que faz parte do grupo de pesquisa CNPq Internacional da Amazônia. Se chama Internacional da Amazônia exatamente porque é o pensamento dos internacionalistas sobre temas amazônicos e internacionais. Vou conversar agora com um dos moderadores do site, Marvin Brito. Bom dia, Marvin. Bom dia, professor. Bom dia, membros do Globalizando. Bom dia, convidado do programa. E bom dia a você, ouvinte do programa também. Eu me chamo Marvin Brito, sou acadêmico do 4º semestre de Relações Internacionais e estou aqui hoje representando o projeto do Internacional da Amazônia. Legal, Marvin. E diz pra gente o que é que tem de artigo interessante nesta semana. Na segunda-feira, dia 24, nós temos expansão do PIX e o protagonismo brasileiro na inovação financeira, do Lucas Ávila, do 6º semestre. Na quarta-feira, dia 26, nós temos hidrovias para integração sul-americana, desafios logísticos, geopolíticos e ambientais na consolidação da navegação fluvial transfronteiriça na Amazônia, escrito por Rodrigo Lobato, do 8º semestre. E, por último, na sexta-feira, dia 28, nós temos Guerras pelo Mundo e os Interesses do Complexo Bélico-Militar, da Maria Luísa Garcia, do 6º semestre. Olha, temas interessantíssimos que navegam pelas temáticas também do curso e temos muita coisa também no site, outros quadros, não é isso, Marvin? Exatamente. Gosto sempre de destacar o quadro Durma Informado, que traz de segunda a sábado, a partir das 9 horas, as principais notícias do dia. Muito bem, coloca pra gente como é que se faz para alcançar todo esse conteúdo, Marvin. Nós temos a nossa conta no Instagram, que é Inter da Amazônia _. Nós temos a nossa conta do X, que é @Inter da Amazônia. E nós temos o site, que é internacionaldaamazoniacons.com. Muito obrigado, Marvin, pela sua participação. Daqui a pouco a gente se encontra, tem reunião mensal do site Internacional da Amazônia. Muito obrigado. Exatamente, obrigado, bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. É isso mesmo, estamos com a professora Flávia Lemos aqui numa conversa maravilhosa, tá tão boa que o tempo tá acabando e a gente vai para a última pergunta já do programa, da Patrícia Lima. Ela pergunta o seguinte: como é que a criação de creches, salas de amamentação, flexibilização de prazos acadêmicos contribui para a permanência de estudantes quilombolas que são mães? Excelente pergunta também, exato. Patrícia Lima. A gente precisa sempre pensar o currículo a partir da produção da diferença, né? Eu fui professora há muitos anos, 11 anos, no PPGED, no Programa de Pós-Graduação de Educação da UFPA, e eu estava credenciada na linha Currículo, Epistemologia e História. Certo. Praticamente falta só o TCC para eu me formar em História também, né? Eu sou pedagoga também. Então, enfim, eu tenho esse pezinho na educação o tempo todo, na educação do campo, porque eu vim da educação do campo também, né? Eu estudei numa escola na zona rural, morei muitos anos, meus pais eram produtores da agricultura familiar, né? Então, essa pauta também, ela é parte da minha vida, certo. É a minha raiz também, né? Então, a gente tem que pensar o currículo a partir da produção da diferença, da equidade, né? E aí, então, a gente vai pensar as adaptações curriculares, a gente vai pensar um currículo que ele precisa estar articulado com pertencimento e reconhecimento situado territorialmente, né? Com as pautas, as demandas, as vozes das mulheres negras quilombolas, né? E essas vozes, elas precisam estar presentes no currículo oficial, né? E aí, então, o currículo é tudo. O currículo não é só disciplina. A gente enquadra uma ideia de, né? Algumas pessoas até usam o termo grade curricular, que é um termo horrível, né? Mas a produção do currículo, ela é uma produção coletiva. Perfeito. Ela não é só o projeto político-pedagógico no oficial que está ali. Ali também é importante, mas ela também tem um currículo oculto. O currículo
está pulsando nos corpos territórios, o currículo está pulsando ali na beira do rio, nos prédios, nos corredores, nas no atividades restaurante produtivas, universitário, nas atividades de pesquisa, ensino e extensão, nos movimentos sociais, nas associações. Por isso é muito importante a gente ter a Associação de Estudantes Quilombolas na universidade e os movimentos feministas negros, porque são as mulheres hoje mães universitárias, mulheres mães negras, mulheres mães feministas que dentro da ciência da universidade estão lutando porque a questão da maternidade se tornou uma situação extremamente delicada, porque a gente tem que pensar que o capitalismo ele tem duas bases, patriarcado e racismo. Exato. Né? Então, se a gente pega a condição da mulher mãe negra quilombola na universidade, ela é muito mais vulnerável e as políticas precisam ser mais incisivas, né? E levar esses fatores interseccionais como metodologia fundamental da sua construção para que, de fato, o currículo tenha equidade de gênero e considere essa dimensão também materna das mulheres negras quilombolas. Ou seja, se o horizonte é de igualdade, as estratégias, táticas e operações têm que ser de equidade. Porque eu não posso falar em igualdade se eu primeiro não fazer política de equidade. Sim, eu não posso trabalhar com uma ideia de um sujeito abstrato, né? Um sujeito universal, né? Todas as categorias analíticas são tipologias, como o Paul Venn fala na história conceitual, né? Mas essas tipologias, elas nos ajudam a pensar e a dialogar, né? Só que os corpos territórios são singulares. Exatamente. Né? As existências, os modos de vida são singulares, não é? E aí, uma coisa que eu não posso deixar de falar que é da memória, né? Claro. A questão da memória. Eu estive no começo do ano, muitos dias no Rio de Janeiro, visitando a Pequena África e fui à exposição Banto, que está no Museu de Arte do Rio de Janeiro e também lá no Museu do Amanhã no Rio, eu também participei, pude assistir uma exposição sobre a memória das águas. E a memória das águas do povo negro, né, é belíssima, não é? E se a gente pensar aqui no Pará, na Amazônia, a maior parte dos quilombos estão em áreas ribeirinhas. Então, os povos quilombolas são povos das águas. E o currículo, então, precisa ser um currículo das águas, precisa ser um currículo da terra. Legal, maravilha, professora Flávia Lemos conosco. Chegamos ao final do programa Globalizando, final da nossa playlist. A gente sempre volta para casa, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Nada melhor do que depois de rodar o mundo, voltar para nossa casa, né? E a educação escolar quilombola no Brasil é uma modalidade de educação básica voltada às comunidades quilombolas, considerando suas características históricas. Essas orientações estão estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, um marco importante para a educação brasileira. E para representar o Brasil, ouviremos a música Amarelo, Azul e Branco das cantoras Ana Vitória com Rita Lee. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, terminamos o programa de hoje pra cima com música brasileira, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música Amarelo, Azul e Branco das cantoras Ana Vitória e Rita Lee. A educação quilombola não deve apenas garantir que crianças e jovens frequentem a escola, mas também oferecer um ensino que respeite a sua identidade, preserve sua cultura e fortaleça seus direitos e sua participação na sociedade. Acabou o programa de hoje. Este foi o programa Globalizando de hoje. Um prazer muito grande saber que você esteve com a gente, 9 da manhã, todo sábado. Gente, nós estamos há 13 anos no ar na Rádio Nama. 13 anos significa mais de 600 programas. E é uma atividade constante que envolve quase 60 alunos do curso de Relações Internacionais. Sou o professor Mário Tito Almeida. Prazer muito grande saber que você está com a gente. Professora Flávia Lemos, que prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, querido. Parabéns toda a equipe, esse programa é belíssimo. E olha, nós temos a nossa Pequena África aqui, viu, de Belém, que é ali na região do Ver-o-Peso, na Feira da Açaí. Exatamente. Ali tem uma memória, né? Perfeito. E a gente precisa se lembrar disso. Muito obrigada de coração, viu? Valeu, Flávia. E o agradecimento a quem fez pergunta, a Patrícia Lima, Alciane Carvalho, Gabriel Almeida, Letícia Lima, Anderson Fernandes e Carla Sena. Agradeço a acadêmica do 8º semestre, faz parte da equipe de conteúdo, faz pesquisa para o nosso roteiro. Daiane Duarte, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Agradeço a nossa convidada, as minhas queridas colegas locutoras, quem esteve com a gente com perguntas.
E eu gostaria de também convidá-las e também falar sobre o nosso próximo tema, que é guerras pelo mundo e os interesses do complexo bélico-militar. Um tema super interessante, quando a demanda encontra sua oferta e sai violência e sai morte. É isso mesmo. Agradeço então a acadêmica do 4º semestre, faz parte da equipe de playlist, Soraya Pinheiro. Muito obrigada, professor. Obrigada a você, ouvinte, que ouviu aí a gente, né, com essa aula, né, da professora. E pedir também para que você acompanhe o Globalizando no Twitter, @pglobalizando, Instagram e Threads, todos @pglobalizando. É isso mesmo. E a acadêmica do 2º semestre faz parte da equipe de mídias, Ana Lu Sarmento, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, estúdio. E o programa Globalizando ficará disponível a partir da terça-feira em formato de podcast, YouTube e Spotify. Deezer, Apple Podcast, todos como o programa Globalizando. É isso mesmo, Ana Lu. A direção de estúdio hoje foi da Soiane Leão, obrigado, Sol. O cronômetro da Brenda Macedo, obrigado, Brenda. Na transmissão da live esteve Raíssa Binara, obrigado a Binara. Este programa também foi produzido pelo coordenador executivo Eduardo Oliveira. Na gestão de liderança teve Carol Matsura. Nas orientações, Vitória Magno, Alana Oliveira. Na playlist, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Miguel Cabral. No Globalizando News esteve Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, a Yasmin Cavalcante, Maria Eduarda Feitosa, Fernanda Carvalho, Jacó Saragá. Nas mídias, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Camila Barros, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim, Alice Santos. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Isha, Gabriel Reis, Tayla Amaral, Isabelle Gouveia, Raíssa Santos e Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Crígulo Temeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo esteve Enzo de Luca, João Caio Cunha. Roteiro, Eduarda Miranda, Lara Carvalho, Yasmin Campos. Revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmin Ribeiro e José Cherne. No Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha e Luísa Costa. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio quase internacionalista, Ardel Monteiro. E a apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal.